mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Começando mais um Debates da Vida, já tá aí ligadinho junto com a gente, né? Em 96.5, app Vida Play. Pode vir para as nossas redes sociais para você assistir ao programa, que tal, hein? Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube, Eu Tô Na Vida. Acessando um desses canais, você assiste ao debate, tá? Participa junto com a gente lá no chat no YouTube, Eu Tô Na Vida. E também através do nosso WhatsApp, que é o 12997472010. Cláudio Apolinário, bom dia! Bom dia, Simone, bom dia a todos que estão nos acompanhando através da Rádio Vida 96,5 e também através das mídias sociais YouTube, Facebook e Instagram. Eu Tô Na Vida. A participação de vocês é fundamental. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês que tem feito com que o canal, os debates avancem. Então a minha gratidão pela participação de cada um de vocês. E se vocês puderem, venham pra cá, estamos ao vivo no youtube.com/Eu Tô Na Vida, youtube.com/Eu Tô Na Vida. A sua participação, repito, ela é fundamental para nós, inclusive pelo tema que nós vamos debater hoje. O que é mais importante? Casamento civil ou casamento religioso? Nós queremos a sua opinião. Vivemos neste momento uma sociedade que está neste momento, ou seja, uma sociedade que tem pessoas dentro da própria igreja que não são casadas no civil. As pessoas estão chegando na igreja já sem se casar, já vivem a chamada união estável. Como a igreja deve se portar com relação a isso? Então, qual é o casamento mais importante? O casamento civil ou o casamento religioso? A sua opinião, ela é fundamental para nós. Hoje teremos a participação aqui nos estúdios da Rádio Vida do pastor Luciano Scala e também do pastor Patrick, que estarão participando conosco, estão nos ajudando aqui na discussão, ao vivo. Pela internet, pastor Javan Ferreira vai participar conosco no terceiro bloco, dando aí a sua opinião também sobre esse assunto. O que é mais importante? Casamento no civil ou casamento no religioso? Então nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, você pode participar através de áudio ou vídeo, mandando pra gente 30 segundos, tá? Grava 30 segundos, ou áudio ou vídeo, deixando lá seu nome, bairro e cidade também, ou mensagem digitada através do WhatsApp, que é o 12997472010, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, ou então tirando alguma dúvida que você tenha. De repente, né, Cláudio, alguém vive essa união estável, né? E quer contar aí o seu testemunho aí? Conta pra gente. Exatamente, aí eu aqui tentando colocar aqui para o pastor Luciano ver aqui o debate, ver o chat, já eu completo aqui, pastor. Mas vamos lá, ó. Então, participe conosco, mandando aí a sua opinião, dando seu testemunho, de repente não, vou afirmar. Tem muita gente que é ouvinte do programa e que hoje está querendo saber, porque esta pessoa está nesta condição. Ou seja, não sou casado no civil, vivo uma união estável com meu marido. E agora? Tenho que casar? Não tenho que casar? É mais importante o civil? É mais importante o religioso? O que eu devo fazer? Então eu tenho certeza que o debate de hoje será muito útil para todos aqueles que estão nos acompanhando, para todos aqueles que estão nos ouvindo. Então eu vou começar com o pastor Luciano Scala, que terá até 2 minutos inicialmente para fazer a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. O que é mais importante? O casamento civil ou o casamento religioso? Pastor Luciano, 2 minutos, querido. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a toda a equipe da Rádio Vida, bom dia a você que está acompanhando agora essa transmissão. É sempre um prazer estar aqui tratando de um assunto prático, um assunto extremamente importante, como o próprio pastor disse na sua fala inicial. É um assunto que as pessoas elas têm apresentado cada vez mais esta dúvida, porque muitas pessoas, como o pastor disse, estão chegando na igreja e ainda não tiveram a oportunidade de oficializar o seu matrimônio. Eu tenho para mim como resposta inicial
que os dois casamentos são importantes. Porém, se eu tiver que dar ênfase a um, eu dou, melhor dizendo, ênfase ao casamento civil. O casamento civil é um casamento que, a partir do momento que a pessoa ela assume esse compromisso perante o Estado, lembrando que nós estamos no Brasil, o Estado aqui é laico, então uma vez que a pessoa ela assume o compromisso de oficializar a sua união, ela muda o seu status, ela deixa de ser solteiro e ela passa a ser casada. Sendo assim, a minha resposta inicial, pastor, minha fala inicial é essa: os dois são importantes, porém eu tenho para mim que o casamento civil ele é de extrema importância, mais importante até do que o religioso. Maravilha, opinião inicial dada então pelo pastor Luciano Scala. O pastor Patrick Siqueira está chegando, teve uma questão aí de trânsito, está chegando. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para os áudios tratando sobre o assunto e na sequência já terá dado tempo dele chegar. A priori ele teria um atraso aí de 10 minutos, então já vai dar 10h10 e aí nós vamos ouvi-lo também. Então vamos ouvir os áudios, primeiro o áudio do pastor Edmar Ribeiro e o segundo do pastor Cláudio Duarte. É interessante observar que no contexto civil, o casamento, como nós conhecemos hoje, ele só vem surgir no 7º século para o 8º século. No Brasil, o casamento civil, ele surgiu em 1890 por meio do decreto que institui o casamento civil. Então, até então, não havia casamento civil. Faço uma pergunta: como ficaria a situação daqueles irmãos antes? O porquê da união? Tem intenção de constituir sua família? Tem. Se tem intenção de constituir família, se essa relação é pública, independe do tempo. Ou seja, independente de ser casado ou não, os direitos estão garantidos, porque isso, na verdade, levado à equiparação de união estável. Na verdade, é a união estável, tomando todo esse contexto, diante de Deus, eu não tenho dúvida de que vale mais a união, que tem um contexto espiritual nisso. Ou seja, eu continuo a defender o religioso porque tem um contexto espiritual, tem a bênção, tem a aprovação do Senhor. 96.5 Debate da vida. Se você não casar no cartório, você casa onde? A igreja não casa ninguém, a igreja não tem autonomia para casar. Quem casa é o cartório. Certo? Você só é considerado casado desde que você tenha uma documentação que comprove isso. Então, se você casar só no cartório, isso significa que você é casado. Se você casar só na igreja ou tiver só uma oração, isso significa que você não é casado. Pedir a bênção de Deus numa oração, numa cerimônia, é outra coisa, mas fique tranquilo. Se você casou no cartório, você é casado direitinho. Maravilha, áudios então aí, o pastor Cláudio Duarte, que é uma pessoa que fala muito sobre casamento, né? Ou seja, todo mundo tem ele aí como uma referência. O pastor Cláudio Duarte está dizendo que quem casa é o cartório, ou seja, a igreja não casa ninguém. Portanto, se você casar no cartório, você é casado. Se você casar na igreja, você não é casado. Então, considerações feitas aí pelo pastor Cláudio Duarte. Já o pastor Edmar Ribeiro, ele menciona o fato de que o casamento civil, ele surge do século VII para o século VIII. Ou seja, como ficaria a situação dos irmãos que casaram antes dessa época? Ou seja, então eles não eram considerados como casados? Pois século VII, século VIII, ou seja, teve muita estrada aí para trás, nem pela frente, teve muita estrada para trás e pessoas que não se casaram no civil, porque o civil não existia. Como fica a situação desses irmãos? Então, portanto, para ele, diante de Deus, vale mais o contexto espiritual, portanto, o contexto religioso, porque seria a bênção do Senhor. No casamento civil, a pessoa não teve a bênção do Senhor. Então ele entende que o mais importante é o casamento religioso. E qual é a sua opinião? O que vale mais ou o que é mais importante? Casamento civil ou o casamento religioso? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. No Instagram, no Facebook, no YouTube, Eu Tô Na Vida, ou através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, 12997472010. Eu tenho aqui já algumas opiniões de ouvintes, eu já vou lê-la. Cledson Rodrigo:
o mais importante é o casamento civil. Leandro Soares, o mais importante é o casamento civil. O religioso não tem validade na lei dos homens. Deus instituiu as autoridades humanas. Luiz Fernando São José dos Campos, para a sociedade e leis do mundo, é válido o civil. Inclusive, Deus valida apenas o civil. Mas nada nos impede de também casarmos no religioso ou, pelo menos, receber a bênção desta união pela igreja. Tatiana Soares, eu fui casada no civil e depois de anos viemos a nos casar na igreja. Eu acho que os dois têm a sua importância. Só acho que os dois saem caro e por isso deve ser uma vez só. Não, mas sabemos que isso não acontece. Mas isso já é outro debate. É verdade, aí já é outro debate. A nossa pergunta de hoje, então, é o que você entende, o que você considera que é mais importante, o casamento civil ou o casamento religioso? Eu fui informado que o pastor Patrick chegou. Eu só não o vi ainda. Tá perto, tá longe. Dá um jeito, chama ele lá na escada, agita pra mim, porque eu não queria ouvir o pastor Luciano de novo antes de ouvir o pastor Patrick. Eu preciso ouvir primeiro o pastor Patrick para depois ouvir o pastor Luciano Scalo, porque senão fica desleal, né, pastor? Fala tudo e depois o outro só aproveita e deixa, né? Daí melhor de esperar. Isso, então vamos aguardar o pastor Patrick, que está chegando, vamos recebê-lo aqui com tapete vermelho, né? Mas é importante que ele dê a sua opinião aqui. Então vai mandando para cá a sua opinião. Você que está no YouTube aí, não se esqueça, inclusive, de participar da nossa enquete. Nós temos a enquete disponível, já temos aqui 23 votos e nós queremos a sua opinião. O que é mais importante, o casamento civil ou o casamento religioso? Nos dê a sua opinião. A nossa enquete está disponível no YouTube e também no Facebook Eu Tô Na Vida, ok? YouTube e Facebook Eu Tô Na Vida. A sua opinião, ela é fundamental, a sua opinião, ela é muito importante para nós, porque a sua opinião é que inclusive faz a diferença no debate, porque nós conseguimos entender o seu pensamento, inclusive lhe ajudar, para que quando chegue no final do programa, na conclusão final, você esteja apto a discernir, apto, e muitas pessoas inclusive têm ouvido a programação e depois falam assim, ó, mudei de ideia, depois que eu ouvi o programa, a minha cabeça mudou. Então participe conosco, a sua participação, repito, ela é fundamental, ela é muito importante para nós. Pastor Patrick já conosco aqui no estúdio. O pastor Patrick terá então 2 minutos para fazer a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Bom dia, pastor, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, queridos ouvintes. Acabei de chegar aqui. Trânsito de São Paulo, às vezes complica, né, pastor? Tá ainda respirando por causa da escada, né? Vim correndo aqui. Novamente agradeço a oportunidade de estar aqui nessa rádio tão querida, especial, e falar hoje sobre um dos temas que mais toca a vida das pessoas, né? O casamento está dentro do arcabouço do assunto de relacionamentos, e Deus é um Deus que se relaciona. Ele, em seu poder, em sua eternidade, ele se basta. Mas ele decidiu compartilhar o seu amor com outros seres. E nesse plano eterno, na criação da humanidade, Deus também cria o casamento, que é uma instituição que precede o pecado, o próprio pecado, e ela regula as interações entre homem e mulher, está na base da família. O casamento, ele é uma instituição divina e, claro, ele tem implicações sociais, implicações na nossa sociedade, mas ele é fundamentalmente uma instituição religiosa. Fundamentalmente, o casamento nasceu no coração de Deus. Ele tem toda uma teologia estabelecida nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis. Deus abençoou, Deus mandou que o homem se multiplicasse, Deus criou homem e mulher. E esse é um assunto tão discutido, um assunto que está tão em voga hoje, né? E nós vamos debater aqui no programa sobre a importância da instituição do casamento religioso versus o casamento civil, né? Essa é a minha Ok, mas a pergunta é qual que é a sua posição? O religioso é mais importante que o civil. O religioso é mais importante que o civil? Sim. Ok, então vamos lá. Então, tendo já a introdução do pastor Patrick, eu já vou voltar com ele. Eu só vou deixar ele respirar, tomar a aguinha, e eu volto. E ele já tem mais 4 minutos, então, agora, para explanar o seu ponto de vista. E depois o pastor Luciano terá também mais 4 minutos. 4 minutos, querido. Maravilha. Então,
Quando nós vemos Deus criando a humanidade, a criação é um assunto muito importante. Alguns teólogos de fato chegam a dizer que toda a teologia bíblica se resume nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. E nós temos ali um Deus maravilhoso que ex nihilo, do nada, ele com o poder da sua palavra, ele cria. Em 6 dias ele cria a humanidade, os animais, o planeta, ele cria tudo que é necessário para a felicidade do homem. Então, da costela de Adão, Deus faz a mulher, uma companheira que lhe seja idônea. Deus diz para Adão que aquela é osso dos seus ossos, carne da sua carne, será chamada varoa. E Deus diz, olha para Adão e fala para que eles possam crescer e se multiplicar. Ali no contexto de Gênesis, nós temos que o homem, ao se unir à sua mulher, ele se tornará uma só carne. Uma clara e direta referência ao relacionamento sexual entre homem e mulher, que é o ápice da aliança matrimonial, onde um homem, ele ama tanto uma mulher e uma mulher ama tanto um homem, que eles decidem passar a vida inteira juntos. Eles decidem falar votos de fidelidade somente um ao outro e nem a ninguém mais. E eles prometem ser fiéis e formar uma família, crescer, se reproduzir, multiplicar. Deus abençoa tudo isso antes mesmo da existência do pecado, e Deus chama isso casamento. Não um casamento nos moldes que nós conhecemos hoje. Eva não estava de vestido branco, não estava sequer de vestido, mas ali nós tínhamos o Rei dos Reis, o sacerdote dos sacerdotes, o próprio Deus, celebrando, abençoando o casamento, a união daqueles dois seres tão amados pelo próprio Deus, né? Recém-criados. Deus então institui ali aquilo que seria a família. Adão e Eva, provavelmente ali na sexta-feira mesmo, tiveram ali o seu primeiro contato íntimo. Tiveram dia de sábado, no contexto da criação, lá em Gênesis 2, versos 1 a 3, diz que Deus abençoou, santificou e descansou nesse dia. Então, foi um dia onde Adão e Eva não tinham trabalho a fazer, eles se dedicaram exclusivamente um ao outro ali, e a Deus, a adoração a Deus, passaram um dia ali inteiro. Imagina que fantástico foi, né? Um dia inteiro, primeiro dia completo que eles estiveram juntos. Ali Deus institui, então, o casamento. O casamento, no período bíblico, ele tem algumas fases. Quando você pega a fase do patriarcado, os patriarcas, os profetas, não havia ali digamos assim, uma regulamentação oficial, mas a cultura foi tomando forma, e ali uma festa de casamento, onde durava ali alguns dias, havia ali um cerimonialismo, havia bênçãos, havia ali votos de compromisso, até que chegou nos tempos de Cristo Jesus, onde tinha um noivado formal. O noivado já era considerado praticamente um casamento. Para que o noivo se desfizesse sua noiva, precisava haver carta de divórcio. E Jesus ele tentou dar uma luz maior para o casamento que estava desgastado naquela época. E essa aí é a nossa fala inicial. Maravilha. Explanação feita. O pastor Luciano Scala também terá os mesmos 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o tema. Lembrando que o pastor Patrick, então, está defendendo que o religioso é mais importante e o pastor Luciano está defendendo que o civil é mais importante. Vamos ouvi-lo. Muito bem, pastor. Pergunta que foi colocada como tema: qual casamento seria o mais importante, né? Se é o casamento de ordem civil ou o religioso? Eu tenho para mim muito claramente que os dois são importantes. E acredito que a pessoa que ela decide assumir o compromisso do casamento, ela deve sim ter os dois casamentos, tanto o civil como também o religioso.
E quando me refiro a religioso, as pessoas já têm logo aquela imagem, uma maioria, daquela festa, daquelas coisas muito bem elaboradas, mas eu acredito para mim que uma bênção, que uma oração que é feita na igreja, esse casamento, ele tem sim o peso, como nós chamamos, de um casamento religioso. Para nós falarmos de importância, eu tenho para mim que o casamento civil, ele se torna mais importante quando nós partimos do princípio de que nós vivemos no Brasil um estado que é laico. Nós vivemos num país onde a pessoa, para ela ter o seu status civil mudado, ela precisa casar. Algumas pessoas colocam a questão da união estável, mas a união estável, a pessoa, ela não assume o status de casado, ela é companheiro da pessoa. Isso muda, isso tem um fator muito importante, porque a pessoa, ela não deixa de ser solteira, ela continua sendo solteira, porém ela tem o status de companheiro, é a união estável. Casamento, sim, ele parte do princípio de você ir no cartório, de você assumir o compromisso civil. Então, se eu tenho que levantar uma bandeira aqui nesse programa, pastor Cláudio e amados ouvintes, se eu tenho que levantar uma bandeira, eu vou levantar da importância do casamento civil. Eu vou dizer que a igreja, na fala do pastor Cláudio Duarte, a igreja, ela não tem essa condição, ela não tem como oficializar um casamento. O pastor vai orar, mas a pessoa vai continuar como solteira. O pastor, o sacerdote, o padre vai orar e a pessoa continuará como solteira. O que vai de fato dizer que esta pessoa, ela é casada, será a partir do momento que ela assumir perante a sociedade, perante os homens, o compromisso com essa outra pessoa, com a outra parte, e depois Deus vai abençoar, com certeza. Também não acredito que existam igrejas que celebrem o casamento sem antes fazer a importância do casamento civil. Eu particularmente não conheço pastores que fazem o casamento sem que a pessoa seja casada de forma civil perante o Estado, perante a sociedade. Por isso que eu acredito que o primeiro, sim, é o compromisso civil. A própria palavra de Deus vai nos orientar, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, que nós devemos sim ter a obediência às autoridades civis da terra, lá em Romanos capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 7. Então eu vejo que o primeiro sim, é você assumir esse compromisso perante os homens e depois você vai assumir perante Deus, receber esta bênção de Deus. Então eu tenho como resposta inicial, pastor Cláudio, que o mais importante sim, é o compromisso civil. Maravilha. E o que você que está nos ouvindo pensa? Nós queremos a sua opinião através das mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Eu tô na vida e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. No WhatsApp da Vida você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, você pode mandar a sua opinião digitada que a nossa produção pega e já coloca aqui pra gente ler. Se você quiser mandar através das mídias sociais, você pode mandar tanto pela sala de chat como você pode participar da enquete que está disponível no YouTube e no Facebook Eu Tô Na Vida. Então você entrou na transmissão ao vivo, o Facebook e o YouTube já disparam para você a enquete e você participa conosco, ok? O que é mais importante, o casamento civil ou o religioso? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 9747-2010. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. O som que é tudo de bom. Vida! Eu não vou
permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Não muda de sintonia. Vida FM. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta, nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Música boa, toca na vida. Você tem vontade de extrair ao máximo os ensinamentos de um texto bíblico? A Teológica Vida pode te ajudar. Conheça o curso avançado em teologia e aprenda a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Mande um WhatsApp para 11 93355 6677 e matricule-se já. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. Vida, tudo de bom. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E o Cláudio, um ar-condicionado funcionando corretamente. É tudo de bom, né? Olha, eu diria que na verdade não é só o fato de ser tudo de bom, Simone. É o fato de fazer bem pra saúde. Isso. É o fato de fazer bem é tudo de bom. Pro bolso. Pro bolso, porque tem gente que tá pagando conta de energia elétrica mais alta porque não colocou um ar, por exemplo, que tem lá eu não sei se é EconoFest que chama, mas ele tem um nome específico lá, a ideia de ecológico, ou seja, ele resolve o teu problema de ar-condicionado e também resolve o problema de energia elétrica, de gasto com energia elétrica. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou trocar meu ar, não é tempo de eu trocar o ar. Só que o que você gasta em um ano com o seu ar-condicionado de energia elétrica, você teria comprado um outro que resolve o teu problema de refrigeração e, além disso, diminui o custo. Diminuindo o custo, automaticamente no segundo ano, você vai ter uma conta de energia elétrica reduzida. Então vale a pena você fazer uma consulta à SLG Service, porque eles darão para você toda a consultoria. Então eles dão consultoria, eles elaboram o projeto, eles montam toda essa estrutura de ar-condicionado e também dão manutenção, que sempre o melhor caminho é a prevenção, é a manutenção preventiva. Existem 2 tipos de manutenção neste caso de ar-condicionado. Manutenção preventiva e manutenção corretiva. A SLG Service, ela faz as duas. Tanto o preventivo quanto o corretivo.
O preventivo é um contrato, principalmente para empresas, para indústrias, que tem lá o seu parque de ar-condicionado. Então, ou seja, eles vão lá passar lá uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, de acordo com o contrato. Eles passam na sua empresa, você vai pagar uma mensalidade e ele vai passar lá, vai fazer toda a parte de limpeza de filtros, a verificação da parte elétrica, a verificação de tudo, para que você não tenha problemas com o seu ar-condicionado. Se você está tendo problemas, então você vai ter que contratar a corretiva. A corretiva, normalmente, ela é mais cara. Por isso que vale a pena você fazer a preventiva. Então isso dá uma tranquilidade para a empresa, para a SLG Service, porque ela sabe que ela já tem lá o cliente que ela vai visitar, então ela vai montar um calendário e vai na empresa cada vez que ela precisa ir. E para você que é empresário, você já sabe que você não vai se preocupar. Eu me lembro que há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu tinha um rapaz que cuidava do ar-condicionado pra gente e eu praticamente não via ele. Teve um dia que eu chamei ele, chamava Francis. Eu falei, ô Francis, vem cá. Meu irmão, eu não vou te pagar mais a manutenção, não. Ele falou, por quê? Pô, eu praticamente não te vejo aqui. Ele falou, bom, então é o contrário, é por isso que você tem que me pagar. Porque a minha manutenção preventiva está tão boa que você não tem tido mais problema no ar-condicionado. E ele falou, eu falei, caramba, é verdade. Do dia que ele assumiu, na época, e tocou a parte da prevenção nos ar-condicionados, eu não tive mais problema. E aí eu verifiquei o seguinte, que era muito mais barato eu fazer a preventiva e não ter problema do que eu não fazer a preventiva. Quando eu tinha que fazer a corretiva era mais cara e, além disso, as pessoas que trabalhavam comigo tinham problema de respiração, problema não sei do quê. Por quê? Porque não foi feita a limpeza. Então, a limpeza, ela gera até um ambiente mais agradável, um ar mais agradável dentro da tua empresa, dentro da sua casa. Então, se você quer e precisa fazer ar-condicionado, a melhor opção é a SLG Service, que é quem cuida, inclusive, dos ares condicionados da rádio. SLG Service 12 99638 8808. 12 99638 8808. Repetindo, manda um WhatsApp, eles vão te atender, vão te fazer um orçamento. 12 99638 8808. SLG Service, te ajudando a melhorar o clima. Se tem debate, tem vida. E tem a sua participação também, Bloco do Ouvinte. Agora começando, você que não mandou ainda o seu áudio, o seu vídeo, sua mensagem digitada, dando aí a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, pode mandar pra gente no 12997472010 ou então lá no chat no YouTube Eu Tô Na Vida, você também pode participar. Se você tá aí no YouTube, dá aquele joinha. Tem bastante gente assistindo, só que tem pouco joinha, então vai lá dar o joinha também, compartilhe com mais pessoas para que possam assistir ao programa. E participa também lá da enquete, né, Cláudio? Vamos à nossa enquete, então, no Facebook. Dizem que o perfil, a plataforma Facebook são de pessoas mais maduras, né? Para não dizer que são as mais velhas, são as pessoas mais maduras. Experientes. É isso, vamos dar esse nome de experientes aí. Mas a pessoa ainda não veio para o Instagram, por exemplo, que é considerado uma plataforma de pessoas mais jovens, né? Então o Facebook, 90% estão dizendo civil e 10% estão dizendo religioso. Já no caso do YouTube, esse número muda um pouco. 65%, então, se a gente for fazer uma métrica entre as duas mídias, cai para 65% os que dizem civil e 35% os que dizem religioso. As duas pesquisas, elas são automáticas, então esse resultado é a fotografia no momento em que nós pegamos o resultado. Então pode ter uma variaçãozinha aí, para quem está olhando agora aí no YouTube, no Facebook, pode ter uma variaçãozinha, mas o resultado 65 a 35. Este bloco é a participação do ouvinte, é o bloco do embate entre os nossos convidados. Então você mande para cá a sua opinião e a sua participação. Nós temos aqui áudios, Simone, então vamos aos áudios e na sequência eu leio algumas opiniões. Vamos lá, Henrique, José Alves e também o Jaziel de São José dos Campos. Bom dia a toda a família da Rádio Vida, que Deus abençoe a todos. Aqui é Henrique de São José dos Campos. É óbvio que os dois casamentos são importantes, mas usando a própria palavra de Deus, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então todo casamento civil, né, da pessoa que acredita em Deus, ele tá sendo ligado também no céu. Porém, se a gente fizer apenas o religioso, a gente está ligando no céu e não está fazendo a parte aqui da terra, né? A documentação, tudo direitinho. Então, nesse caso, o civil é mais importante. A paz do Senhor a todos os debatedores, São José dos Campos. Eu quero dizer que os dois casamentos são importantes, mas para a lei,
o civil é mais importante, porque o religioso serve para Deus, mas para Deus é o civil. Rádio Vida, paz, bom dia, Jaziel de São José dos Campos. Casamento civil, Assembleia de Deus determina que se o cara não tiver casado no civil, ele não faz o religioso, então é de vera importância aí o casamento civil, Deus abençoe. Maravilha, temos mais opiniões aqui, nós temos uma pergunta da Jeane Mota. E quando já sendo cristão, a pessoa já está no 3º casamento, como fica isso? Mas se foi no civil, se ele casou no civil, tá valendo ou não? E agora, já a gente vai para os nossos convidados aqui. Leonardo Peçanha também faz uma pergunta. Quem casou Adão e Eva? Então, acho que já foi respondido, se não me engano, pelo pastor Patrick, que foi celebrado por Deus. Deus celebrou o casamento dos dois lá. Maria, tem que haver os dois. Os dois são importantes, um perante a lei terrena e outro perante a lei de Deus. Na Igreja Católica não é aceito só o papel do civil. E sem ele, também não se casa no religioso. Idem na Igreja Evangélica. Aulas de marcenaria. O civil é o mais importante. Muitos se casam no terreiro ou no catolicismo e vêm para a igreja evangélica e a igreja aceita. Em Malaquias capítulo 2, versículos 10, 11 e 12, Deus abomina estes casamentos. Bruno Rodrigues, oficial. No civil, o cônjuge tem todo o aparato da lei. Porém, o religioso é a bênção de Deus, então os dois são importantes. Alda Coelho Ramalho, deve ser o civil, pois se não for casado no civil, não está casado. Bom, volto então com os nossos convidados, pastor Patrick, também o pastor Luciano Scala, para agora debatermos o assunto, onde nós teremos a oportunidade, inclusive, de confrontar os pensamentos para que te ajude no pensamento. Então eu volto aqui aos dois, as pessoas, a maioria está dizendo que é o civil. O mais importante, ok? Uma minoria, embora uma minoria expressiva, nós estamos falando em 30% aí, 35% no caso do YouTube, dizendo que o casamento religioso ele é o mais importante. Bom, e a colocação que eles estão fazendo é que o civil é mais importante porque é obedecer à lei dos homens. Então esse é o mais importante. Então isso significa, ou tem um pressuposto, de que se na semana que vem o Congresso Nacional aprovar uma lei de que não precisa mais o casamento civil, está resolvido o problema? Pastor Patrick e pastor Luciano, fiquem à vontade. Deixa eu só falar aqui, colocar um ponto que eu percebi que eu falhei na minha fala inicial. Eu não deixei bem claro aqui que, embora, na minha opinião, o casamento religioso ele é mais importante que o civil, para mim o casamento civil é indispensável, né? Para mim, a pessoa precisa ter os dois, as duas instituições. Lá no mundo judaico, as duas eram unidas, não tinha o tal do casamento civil. Mas porque era uma época diferente, um povo diferente, a palavra tinha peso, a palavra tinha valor. E quando uma pessoa queria divorciar, tinha a tal da carta do divórcio também, mas não tinha uma instituição chamada Estado, não tinha um juiz de paz, não tinha todas essas questões, porque, em teoria, Israel era uma teocracia. Muito diferente do nosso Estado hoje, que é o Estado laico. Então, essa questão da dicotomia, da separação em dois casamentos, ela veio justamente por causa da separação igreja-Estado, mas Israel era junto. Então, assim, isto colocado, para mim, o casamento civil, eu sou cristão desde de berço, nasci em hospital cristão, estudei em escola cristã, namorei, casei, virgem, fiz o casamento civil antes, 15 dias antes, depois compareci à igreja, o pastor era o meu tio, nós nos casamos, depois fomos para a lua de mel. Então, para mim, eu tenho isso bem estabelecido na minha mente, que esse é o padrão do cristão, os dois. Mas como as coisas espirituais, na minha opinião, são mais importantes, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, assim, posso estar errado, mas eu vejo uma visão muito pragmática, um pouco talvez mundana. As pessoas colocam, o civil é mais importante, o civil é mais importante. Claro, o civil é indispensável. Mas se você olhar para a teologia bíblica, o religioso seria mais importante porque você está dando a honra, a glória devida a Deus. E se você vive a vontade de Deus, conforme ela é colocada na Bíblia, você vai ser fiel. Você não vai abandonar, você
você vai cuidar, não precisa de todo esse arcabouço legal que advém do casamento civil. Mas eu concordo com o casamento civil, acho que tem que ter, acho que as igrejas fazem correto. Mas aí eu faço uma colocação então em cima do que o pastor Patrick acabou de dizer. Se a pessoa então ela casou no civil e nós entendemos que o civil é o mais importante, então o civil é o mais importante, ok. É importante também o casamento no religioso. Mas se uma pessoa ela chega na igreja e ela é casada no civil, ela é considerada casada e, inclusive, tem liberdade para exercer as suas funções ministeriais. Olha, porque ela é casada. Mas ela não casou no religioso, ela só casou no civil. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Sim. Do meu ponto de vista, sim. Porque o que vai... Então nós não estamos tirando a importância do casamento religioso? O casamento religioso, ele é importante. Eu tenho para mim que ele é importante. Eu recomendo as pessoas terem esta também atenção com o casamento religioso, mas o que de fato, pastor, que vai determinar que a pessoa é casada não é a oração que ela recebe na igreja. O que vai de fato determinar que ela é casada é sim o papel Então, mas do isso Estado. pelo fato de ter sido instituído pelo Estado. Sim. Mas antigamente, antes do século VI, não existia esse papel. Era uma outra realidade, era um outro corpo, né? Mas o que nós temos hoje é que se oficializa a partir do momento que a pessoa vai no cartório perante um juiz e ela reconhece que assume aquela pessoa casada perante a lei. Perante a lei dos homens. Ok, então se amanhã o Congresso Nacional, que foi o exemplo dado antes, ele determinar que não existe mais essa necessidade, aí tá ok, aí não tá liberado. Eu tenho pra mim que não teria nem como se fazer. Se o Congresso fala que não existe mais a necessidade, então não teria então aí a pessoa poderia entrar na igreja e casar. E casar só no religioso e ali fazer. Estaria casada. Porque já que o Estado não exige mais isso, não teria mais problema. Então agora vamos... Nessa visão, o perigo é você colocar o Estado acima de Deus. Entende? Embora na prática eu concorde que os termos do civil, a proteção, tudo aquilo é muito importante, mas o cristão deveria ser uma pessoa de palavra. O cristão deveria, quando ele promete perante Deus, ser fiel e não trair. O cristão deveria ser justo nos negócios. O cristão deveria fazer uma união de bens. Porque olha a colocação do Márcio Afonso. Casamento civil. Então ele está dizendo que o mais importante é o casamento civil. Porque se falecem de ambos, é uma briga para receber pensão e inventário. Então, ou seja, está colocando o civil como mais importante pelo fato do inventário, Exatamente. Pelas consequências. A proteção, né? Por uma proteção civil. Então, a proteção civil, esse contrato civil, é óbvio que ele é importante para as coisas desse mundo. Mas o que é mais importante perante Deus? Mas talvez. Isso... E se a gente acrescentar essa colocação na pergunta, pastor Luciano? Perante Deus, qual é o casamento mais importante, civil ou religioso? Então, o que eu tenho, pastor, o pastor Patrick citou a questão do judaísmo, né? E é interessante também nós falarmos que não existia nem sobrenome, as pessoas elas assumiam esse compromisso, mas existiu uma legalidade por detrás de tudo isso. Eu separei um texto que eu gostaria de ler, pode ser agora? Claro, fica à vontade. Nesse momento, né? É um texto de Ruth. Eu nunca tinha me atentado a esse detalhe do texto, e foi ontem, me preparando para o debate, que eu li esse texto para estudar. O texto de Ruth, capítulo 4, versículo 9, diz assim: Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: Sois hoje testemunhas que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Emelec, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os irmãos e da porta das cidades. Disto sois hoje testemunhas. Ou seja, ele está na porta da cidade, assumindo esse compromisso perante os homens, né? Um compromisso perante a lei dos homens. Versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a tua mulher, que está na tua casa, como Raquel, como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há de te valorosamente em Eufrata, e faça-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve Judá,
pela prole que o Senhor te der esta jovem. Último versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Percebe que ele assume o compromisso perante os homens, perante os anciãos, perante a sociedade e depois Deus abençoa. Eu tenho para mim que a ordem é essa. Nós assumimos um compromisso perante os homens, que é o compromisso que hoje nós temos de ordem civil, e depois nós temos a bênção de Deus. Pastor Patrick. Então, esse texto, ele descreve o casamento religioso, né? Naquela época não havia cartório. A porta da cidade era um lugar equivalente a um judiciário, um tribunal, porque ali eram julgados todas as questões, ali estavam as pessoas de autoridade, as pessoas que tinham essa prerrogativa de julgar e resolver os casos entre as pessoas, e etc. Poderia ser um equivalente, sim, com certeza, a um cartório, mas na mentalidade judaica era tudo a mesma coisa, tudo junto. Não tinha separação. Se eu estou compromissado com Deus de ser fiel, eu estou compromissado com a sociedade também. Então, veja bem, não tinha uma certidão de casamento civil nesse texto de Ruth. Quando eles realizaram essa cerimônia, eles não estavam pensando, isso é um casamento civil. Não, era o casamento. O casamento religioso envolvia tudo. Como hoje nós vivemos em uma sociedade pós-moderna, alguns chegam a dizer uma sociedade de pós-verdade, uma confusão, uma miscigenação, uma pluralidade de ideologias, de religiões, um Estado laico. Para remendar isso, foi necessário a criação da instituição do casamento civil. Eu concordo, acho que é indispensável. Mas eu acho que quando você diz assim que o civil é mais importante, você está passando por cima da autoridade de Deus, aquele que criou, aquele que fundamentou o casamento. Mas se você pensa, texto... só um segundinho, se você está falando de casamento religioso, não é só você ir no dia e comparecer a um pastor, não. A instituição do casamento, ela se amplia. Você vai fazer um culto familiar, você vai honrar a Deus no dia a dia da família, você vai colocar primeiro o reino de Deus, sua justiça. Então, nesse sentido, eu quero dizer que o espiritual, ele é superior ao civil. Pode falar, pastor. Não, eu queria comentar que esse casamento aqui, que é do contexto dos moabitas, né? De fato, essas ações que o texto vai relatando, conforme as coisas foram se desenrolando, acontecendo, né? Era a cultura da época. Era uma cultura deles que tinha esse peso perante a lei dos moabitas, né? Que era, o que eu quero dizer é justamente isso, que existia essa preocupação de estar amparado pela lei, e o texto mostra que no final disso, Deus os abençoou. É isso que eu penso. Ok, então a pessoa poderia casar no civil, mas não casar no religioso? Sim. Ali, o que seria casar no religioso? Então, porque Moab não era Israel, Moab não era Judá. Era um ambiente gentílico, um ambiente pagão. Gentílico não. Não, ok, mas eu estou trazendo até para os nossos dias, porque veja, isso aqui gera um outro debate, tá? Talvez até a gente o faça, mas ele gera um outro debate. Então o casal, que ele se casar no civil 15 dias antes, ele não precisa esperar o religioso para coabitar com a namorada dele, com a noiva. Pensa assim. Ué, mas isso é uma prática da igreja. A igreja é o seguinte, casou no civil, negativo, só vai transar, vou usar o termo popular, né? Só vai se relacionar com a sua mulher agora, só depois do religioso. Então, isso não acaba tirando esse peso? Então, porque se o importante é o civil, ele está totalmente liberado. Ele já pode ter relacionamento com a mulher ou não? Eu tenho para mim que isso vai ser pela... o que vai determinar isso é o peso que o casal dá ao religioso. Mas o senhor está dizendo que não tem importância, não, se a pessoa casa só no civil? Eu não disse que não tem importância o religioso. Não, ele é importante. Eu tenho para mim que os dois são importantes. Mas se não fizer o religioso, tudo bem? Tudo bem. Se a pessoa está casada perante os homens e ela, por exemplo, ela não tem um casamento civil agendado para daqui, não tem problema. O religioso, desculpa. Okay. Ela está casada. Ela está casada. Já tem a bênção de Deus. Pri, anota aí, porque esse vale um debate.
Esse vale um debate, ou seja, a pessoa casou no civil, ela já está liberada para o relacionamento sexual com a sua agora esposa, porque isso é isso acontece no meio da igreja. A igreja hoje ela não permite. A pessoa casou no civil, tem que aguardar. Sim. São os pais, é o pastor em cima, negativo, só depois que casar no religioso. Aí é tanto que até se instituiu de casar junto. Exato. Ó, casa no mesmo dia. Pastor, era o ponto que ia chegar. Hoje em dia, nós temos já fiz casamento religioso com efeito civil. Sim, eu já fiz. Sim. O que é o mais utilizado, tem sido o mais utilizado até, os últimos casamentos que eu fiz, geralmente foram assim. Porque senão o jovenzinho fica doido, né? Fala, não, eu quero. Fica naquele negócio aí. Você leva a verbação, o pastor vai lá, faz as duas coisas juntas. Que eu acho mais correto. É que é o mais correto. É o mais prático, né? Seria o mais prático. Porque os dois são importantes. Só que de repente ele marcou a data para casar na igreja, tem lá o salão de festa numa data. Ele foi no cartório, o cartório não tem para a mesma data, ou não autoriza, sei lá, deu um rolo lá. Falou, não, tem que ser 15 dias antes. Ele fica 15 dias esperando, Sim. Ele fica 15 dias. E pelo que nós estamos dizendo, então, se o religioso não tem ele é importante, mas não tem esta importância, ele poderia, então... Na minha opinião, pastor Cláudio... Coabitar. É um nome mais bonito, né? Aquele nome bonito, né? Conhecer sua mulher. Né? Coabitar. Eu acho isso um erro grave da igreja cristã, da igreja protestante evangélica hoje, dar essa ênfase maior ao casamento civil. Porque no pragmatismo das coisas acontece exatamente o que o senhor falou. O jovem se confunde, na cabeça dele ele acha que o casamento civil ele está casado e ele não está casado. Os dois lados da moeda eles são inseparáveis. O lado religioso e o lado civil. Eles se separaram por causa da nossa sociedade moderna. Mas na Bíblia não era separado. Na Bíblia era a mesma coisa. Então hoje, como é separado, um é imprescindível do outro. Eu estou defendendo aqui o casamento religioso, mas eu estou defendendo o religioso com o civil. Eu defendo que a importância do religioso é maior, mas que o civil é indispensável. Não, ok. Os dois são importantes. Mas se a pessoa ela casar no religioso e não casar no civil, ou vice-versa, ela casou no civil e não casou no religioso, quem está mais correto? Para mim, o que acontece? A bênção de Deus ela é superior para mim ao compromisso civil. Então vamos lá. Então se eu tiver dois casais... Então para mim é um erro. Um que só casou no civil, mas não casou no religioso. Tá errado. É um erro que a igreja ela acaba deixando de lado. Por quê? Você recebe muitas pessoas que não têm um contexto cristão. Você recebe elas como membro da igreja. Então, você recebe alguns casais que casaram só no religioso do católico. Porque o católico, para a igreja católica, não precisa do civil. Não precisa. Aí você... Antigamente, não sei hoje, porque eu nunca fui católico, mas eu vi gente que mandou aqui mensagem assim. Só fazer um comentário, a minha formação ela é católica, e eu digo isso por conhecimento mesmo de causa. Certo. O casamento católico é sacramento. Isso. E entre o princípio do sacramento está justamente essa questão. Ser casado perante a autoridade, perante civil, e depois recebe a bênção do sacerdote católico. No passado eu recebi relatos, assim, cidadezinha, lugarzinho, que as pessoas casavam só na igreja católica ali e estava tudo certo. Posso estar equivocado, porque recebi essa informação de terceiros. Mas eu penso... Porque olha, pastor Patrick, a Rosângela Arruda, em cima até do que o senhor está comentando, ela assim, os dois são importantes, mas o civil é o principal, porque além de estar ligado no céu, resguarda os cônjuges de direitos que a igreja não pode garantir. Ou seja, o que a pessoa está olhando é para a vida terrena. Exato, ele está olhando para a questão financeira, para proteção legal, para garantias. Legal. Eu entendo que isso seja super a bênção de Deus importante. Também é muito importante. Exato. Ou seja, acaba colocando teologia da prosperidade. Como um segundo, a teologia lugar. Isso é um subproduto da teologia da prosperidade, onde eu vou buscar Deus para Ele me abençoar, para eu enriquecer. Aí se eu dou uma oferta eu quero receber em dobro, se eu vou numa fogueira santa. Esse tipo de mentalidade toma conta da igreja, eu acho perigoso. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu oriento bem os casais. Olha, vocês só vão estar casados, vocês vão fazer o casamento civil antes, senão não caso vocês. E vocês só vão estar casados de verdade quando vocês comparecerem perante o altar de Deus e pedirem a permissão, porque o
O que é o casamento religioso? É pedir permissão a Deus para fazer o sexo. Porque na Bíblia, uma só carne é o âmago, é o centro do casamento. Ok, mas aí fica então essa minha pergunta para depois do intervalo para vocês responderem. É uma falha, você não pede permissão a Deus para isso. A pessoa é casada só no civil e não no religioso. Não pediu a permissão para Deus. Então está errado. Ok, a pessoa casou só no religioso, portanto pediu permissão para Deus. E ela não casou no civil. Também é uma falha? Antigamente não tinha o casamento civil. O que acontece é assim, entre os dois, qual está mais errado? Deus perdoa, tá bom, você não pediu autorização a Deus e fez a relação sexual. Não, perdão, tudo na bem. Na prática eles estão casados ali, e aí ok, mas a pergunta é, quem tá mais errado? Se a pessoa decidir só casar em um dos dois, os dois estão errados? Tá bom, os dois estão, mas quem tá mais errado? Não, pastor, eu não tenho pra mim isso não. Acho que a pessoa que casa... Mas deixa eu ir pro intervalo. Tá bom, hein? Deixa eu ir pro intervalo e a gente volta pro próximo bloco. Vamos lá, a gente volta já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Temos um propósito. Deus tem nos dado a oportunidade de levar pessoas ao Evangelho. A oportunidade de levar pessoas a viverem o primeiro amor. E saiba, você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Quando você contribui, temos a oportunidade de avançar. Temos a oportunidade de impactar mais vidas para o reino. E eu creio que Deus tem se agradado do coração de todos aqueles que têm contribuído. Mas ainda temos muito mais a fazer. E o seu investimento no reino é fundamental. Então eu quero lhe chamar para um desafio. Faça um propósito com Deus de ser um missionário através da sua contribuição. Creia, vidas serão restauradas, vidas serão resgatadas e Deus se alegrará do seu coração. Faça um Pix agora, doe@biblicavida.com.br com a chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Vidas se prostrarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você faz parte disso, você faz parte deste propósito. Entenda, o Rei precisa de você. E que Ele te abençoe com toda sorte de bênçãos. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Não muda de sintonia. Vida FM. Dia 5 de novembro tem novidade na vida. Vem aí o Trilha Cast, o podcast Trilha 7. Um bate-papo entre amigos, onde você participa e conhece mais sobre pastores e professores que também trilham um caminho através da palavra. Ô, para a chamada aí. Mas eu posso mandar mensagem? Tipo, fazer qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Aqui a ideia é se conectar e falar mais sobre a vida. Afinal, a vida é tudo de bom. Ó, tô dentraço. Já até marquei o dia 5 aqui na agenda. Trilha Cast. Trilha Cast. Estreia dia 5 de novembro, às 10 da manhã, aqui na Vida. O som que é tudo de bom. Vida! O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta, nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Instagram da Vida? @eu tô na vida. #tô seguindo. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Hortifruti Oriente. Aqui tem açougue, supermercado e padaria. E ainda você encontra qualidade e economia todos os dias. Trabalhamos também com cestas básicas e contamos com serviços de delivery e retira. Faça seu pedido pelo nosso novo número de WhatsApp, 12-97405-1532. E receba suas compras no conforto da sua casa. Consulte condições. Hortifruti Oriente, em São José dos Campos. Sintoniza aí. É tudo de bom. Esse último ano não foi nada fácil. Aqui na ACD tem sido muito difícil também. Assim como você, nossos pacientes não veem a hora de ser livres para fazer o que quiser.
Por isso a gente continua lutando para não perder nosso movimento. É a sua doação que move a ACD. O movimento é urgente, a sua doação também. Doe pelo Pix, doeaacd@aacd.org.br ou no site aacd.org.br. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Deus tem nos atraído. Todos os dias já virou rotina minha de sair de casa do trabalho às 6 horas da manhã, já colocar o foninho de ouvido, aguardando o clamor pela vida. Da mesma forma, à tarde, ao retornar para casa, o foninho de ouvido sempre grudado na orelha e ouvindo o clamor pela vida. Devocionais que tocam o coração. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus neste momento, falar algo da parte do Senhor para o seu coração. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 3 horários: 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Música boa, toca na vida. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E o recado agora é para você que está sempre ligado aqui na Rádio Vida, que a Rádio Vida tem feito aí companhia para você, você que ama a Rádio Vida, né, Cláudio? É isso aí, pessoal. Nós temos tido o nosso coração, ele tem ardido por um propósito. E o nosso propósito é abençoar a sua vida. Desde que a Bíblica Vida assumiu alguns horários na programação da Rádio Vida, a Rádio Vida sempre foi bênção, né? Com músicas que sempre tocaram no coração. Mas a partir do momento em que nós assumimos a responsabilidade como igreja, em alguns momentos da programação, então, ou seja, às 7 da manhã, às 18 horas, à meia-noite, de segunda a sexta com Clamor pela Vida, sábados, das 10 ao meio-dia, o Bíblica no Ar, o Terapia de Casais, que se tornou agora Juntos em Família, que está indo ao ar agora a partir da 1 da tarde, então houve uma mudança de horário, então à 1 da tarde, o programa de jovens a partir das 2, a transmissão dos cultos aos domingos. Então esta programação, ela tem um propósito. E qual é o propósito? Levar as pessoas a se voltarem para Deus, levar as pessoas a terem a consciência de que Jesus é o nosso Salvador, ter a consciência de que é necessário viver em comunidade, ter a consciência de que Deus está nos atraindo, que o Espírito Santo de Deus está nos atraindo. Então nós temos já desde o dia 10 de março, para ser bastante preciso, a partir do dia 10 de março, a Bíblica Vida assumiu alguns horários na Rádio Vida e temos tido o privilégio de pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, se você se entende parte deste propósito, se você se entende parte deste movimento, deste mover de Deus, que você nos ajude. Nós precisamos da sua ajuda para seguir em frente, para continuar pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, se você tem no teu coração o desejo de nos ajudar como igreja, nos ajudar como reino, então mande a sua doação para o doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. A tua oferta, a tua contribuição à Bíblica Vida é o que tem permitido que a gente continue no ar pregando o verdadeiro o Evangelho. Então, participe conosco, faça parte deste mover, faça parte deste movimento, seja um investidor do reino. Você não está investindo em uma emissora. A rádio é a rádio, a igreja é a igreja. Você está investindo no reino. Então, quando nós investimos no reino, certamente o nome do Senhor será glorificado e nós teremos a oportunidade de abençoar vidas que certamente você não alcançaria. Mas através das ondas do rádio, a oportunidade que Deus nos dá como igreja, a Bíblica Vida, nós temos conseguido alcançar vidas que estão buscando viver uma comunhão com Deus e através da programação tem encontrado esses momentos. Então nos ajude, doe@biblicavida.com.br, faça um Pix, será uma honra ter aí a sua contribuição. doe@biblicavida.com.br. Mas ajude somente aqueles que enxergaram o propósito de Deus para nós. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. 96.5 Debate da Vida.
Debates da Vida está de volta. E olha, um recado para você que está aí no nosso youtube.com/youtubernavida. Tá gostando da transmissão? Então dê aquele joinha, não esquece não, tá? E também participa lá da enquete, né, Cláudio? Exatamente, vamos ao resultado então da nossa enquete. 80, então cai para 80%, de 90% para 80%, aqueles que acreditam que o civil é o mais importante. Logo, sobe de 10 para 20, aqueles que acreditam que o religioso é o mais importante. No YouTube, o civil está com 70%, então de 65% sobe um pouquinho, sobe para 70%. E o religioso de 35% cai para 30%. Qual é a sua opinião? Qual é o casamento mais importante? Casamento civil ou casamento religioso? A sua participação, ela é fundamental, ela é muito importante para nós. Nesse terceiro bloco, teremos a participação do pastor Javan Ferreira, que vai contribuir para o nosso debate de hoje. Pastor Javan, bom dia, satisfação tê-lo conosco. 3 minutos para a sua consideração inicial. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vida, Rádio Abençoadora, os que estão também linkados aí, os internautas, e certamente estão sendo ricamente abençoados, esclarecidos. Um abraço, Cláudio, obrigado pelo convite, a todos do estúdio, pastor Luciano, pastor Patrick, que riqueza, né, de contribuição que os irmãos estão dando. E a intenção é isso, é que edifiquemos uns aos outros e o caminhar do crente, da igreja, seja um caminhar iluminado, porque somos sal da terra e luz deste mundo, né? Luz a partir da fonte que é Jesus Cristo. Bom, o debate aí tá jóia, tá pegando fogo, né? Pegando fogo no bom sentido. Primeiro, eu penso que nós fazemos umas confusões, né? Quando vamos nos reportar a questões de organização social, que tem a ver com normas, com leis e etc., pensando em Estado religioso, obviamente o mundo com todos os seus outros estados laicos, estados até ateus e etc, etc, e a igreja. Primeiro que o povo de Israel era um estado religioso. Isso não quer dizer que não fosse regulado nas questões civis. É tanto que nós temos nos mandamentos, mais de 613, se não me engano, e esses mandamentos, eles, em regra geral, se dividem nas leis cerimoniais e nas leis morais. E nas leis morais se enquadram as relações sociais, de negócios, inclusive de casamento, e aí vai orientar até questões de patrimônio, de outros casamentos e também questão de divórcio. Então, por exemplo, no caso de Boaz e Ruth, certamente foi regulado pela lei do tempo, que era aplicada a lei de Moisés a Boaz, e certamente ele obedeceu isso. Então não precisaria ali dizer, né, chamar um tabelião, um juiz de paz, etc., porque no contexto das relações judaicas já se previa a orientação de como se disciplinaria a vida conjugal, a vida familiar do povo de Deus. Isso é um primeiro aspecto. Então, a igreja se regula, né, pelas leis dos países nas quais as leis locais que elas estão, né, e devemos nos orientar, porque isso é bíblico. Naquilo que podemos nos disciplinar, devemos resolver entre nós. Naquilo que repercute socialmente, e a relação marido e mulher, a constituição da família, é uma repercussão social, como tantas outras. Por exemplo, a igreja é igreja independente do Estado, mas cada igreja local se regula pelas leis do Estado, desde o seu patrimônio, o seu local de reunião, o horário de reunião e assim por diante. Por isso, tem estatuto, CNPJ, etc. E aí, vamos viver na clandestinidade? Claro que não. Estamos sujeitos às leis, obviamente, às leis que não vão interferir na nossa adoração exclusiva a Deus em aspectos morais, que, de repente, se nós formos coniventes com o mundo, vamos afrontar o nosso Deus. E isso a gente tem que ter discernimento, e Paulo diz que nem tudo que é lícito nos convém. E não é porque é lícito que a gente vai aceitar, mas naquilo que é uma licitude, que até a oportunidade para que o crente e a igreja deem bom testemunho, devemos fazer sim. Isso é um primeiro aspecto a considerar, o que é Estado religioso e o Estado laico, ou seja, ser uma religião oficial, e a igreja nesse caminhar como ela é, ou seja,
obedecendo em todos os aspectos das leis que não afrontam a fé. E o outro aspecto, queridos ouvintes, pastores presentes aí no estúdio, né, Cláudio, é que a gente tem que entender o que é o casamento e o que não é o casamento. Do ponto de vista religioso, a gente sabe que não temos como respaldar biblicamente, né? Não há um casamento religioso. E, ao mesmo tempo, tudo o que nós fazemos no contexto nosso cotidiano, não só o casamento, a gente tem que ter cuidado para não confundir a instituição família com o sacramento, né, do casamento, como faz a Igreja Católica. Nós não cremos nisso. Nós cremos que toda a regulação da vida cristã ela deve se pautar pelos valores do reino de Deus. Mas não é o ato de um culto, que na verdade é um culto de ação de graças a Deus, pela união, pela decisão de dois jovens, né? Um homem ou uma mulher se casarem, se unindo para constituir uma família, que esse ato de culto é o casamento. Não vamos confundir a celebração com o motivo da celebração, porque para todos os efeitos, inclusive segundo a regulação das leis de Moisés para o povo de Israel, o casamento era de fato esse contrato entre as pessoas. É claro que lá naquela época tinha todo um jogo de interesse, a indicação de família e etc, que isso segue-se, às vezes até hoje, né? Vamos dizer assim, o casamento por interesses vários, né? Só que o casamento sempre foi aquilo que era orientado, disciplinado legalmente. E no caso do povo judeu, o casamento era festejado e etc, a comunidade. Mas Deus sempre orientou o casamento dentro da legalidade e penso que isso não mudou. Mas vamos para a lei brasileira, né? Isso é importante porque o programa também é utilidade pública, né? Se um colega pastor, qualquer religioso, quer fazer um casamento religioso, o casamento religioso, que é um termo só simbólico, porque não há casamento religioso, há o culto de ação de graças, que pode ter um efeito civil, e isso a lei brasileira ampara qualquer ministro de confissão de fé religiosa, desde que os nubentes, dando entrada no cartório, aleguem para o cartório e vai fazer uma cerimônia religiosa e quer que ela tenha efeito civil, aí a lei, isso é previsto na nossa lei, 1515, se eu não me engano, vai habilitar aquele religioso a fazer esse casamento religioso, ou seja, esse culto com efeito civil, só que dentro desse culto vai ter que ter a leitura da habilitação, os termos legais, citando escreventes, citando juiz de paz e etc, documento que é fornecido pelo cartório aos nubentes, que deve apresentar ao religioso. E depois de feito esse culto de ação de graça com natureza religiosa, ele deve, em até 3 meses, levar ao cartório para que aí seja chancelado e ele possa receber a certidão do casamento civil. Então é muito importante ter isso em mente, né? O que é casamento religioso, o que é casamento religioso com efeito civil. Mas eu acho o mais importante, só para fechar, né, é que o que impede a pessoa casar no civil. Eu acho que isso é mais importante do que entrar no método, do que é mais importante, porque só há um casamento, é o civil, que o crente deve usar como oportunidade para glorificar a Deus, testemunhar em culto de ação de graças. E isso desde o Velho Testamento. Ok. Então vamos lá, olha, o pastor Javan trouxe bastante coisa interessante aqui. Eu sempre quando o nosso convidado ele traz algum termo, então enquanto o convidado está falando, eu vou anotando aqui algumas coisas que eu acho importantes, né? E os nossos convidados aqui vão ser prova do que eu estou falando, eu sempre coloco em amarelo e vermelho, caixa em bold. E repare que dos 5 que eu anotei, 4 estão. 4. Então, quer dizer, ele trouxe aqui coisas importantes pra gente discutir. Então, deixa eu ouvir aqui, temos áudios de ouvintes e eu volto com as colocações feitas pelo pastor Javan. Vamos lá, Simone. Temos muitos áudios, Meu Deus. Vamos Jesus, 3. 3? Tá bom. Tiago Santos, de São Lourenço, em Minas Gerais. Marco Floriano, de São José dos Campos. E a Fátima, que traz pra gente um testemunho e pede aí uma orientação sobre a situação. Veja que o negócio vamos lá. Tá aí. Então já pega até uma orientação. Vamos ver o que vem. Vai lá. Vamos lá. Bom dia, paz do Senhor a todos. Eu me chamo Tiago, sou de São Lourenço, Minas Gerais. E gostaria de dar a minha opinião. Na minha opinião, o casamento religioso é mais importante do que o civil. Mas eu gostaria de saber de vocês como que fica, porque na igreja evangélica
só está certo se casar no civil. Então, se a gente entrar casado na igreja evangélica, para que a gente venha não estar em pecado, a gente tem que casar no civil. Como que fica isso? Aqui é o Marco Floriano, de São José dos Campos. Eu acho que o mais importante é a gente saber o que é o casamento para Deus, né? Casamento para Deus é unir os dois em uma só carne. Então, não é nem um culto e nem assinar no civil, né? Eles são necessários, mas porque para Deus o mais importante é quando os dois se juntam numa só carne. E aí eles são um casal. Então, eu fui casada, né, há 8 anos, 6 anos meu esposo saiu de casa. E hoje ele quer, aí nós divorciamos. Só que hoje ele quer viver comigo, mas namorando, sem mais casar, sem viver lá em casa. Ele quer viver na casa dele, eu no meu, mas eu não aceito mais essa situação. Eu queria que vocês me orientassem. Minha irmã, não vou dar nem muita brecha. O camarada só quer danar com a irmã. Danar. Uai, não, naná. Naná. Ele só quer nanar com a irmã. Ou seja, não, peraí, ó, eu não quero. Nós vamos fazer o seguinte: a gente já divorciou? Então agora é o seguinte: eu vou aí, como uma comidinha, a hora que der vontade, eu vou aí, você faz a comidinha pra mim, você lava minha roupinha pra mim, aí nós vamos dormir junto, fazer neném junto, e depois eu vou embora pra minha casa de novo. Irmã, isso não é casamento, não. Isso não é casamento, não. Então a senhora tem que dar um chega pra lá nesse camarada e fala pra ele o seguinte: meu amigo, ou você me valoriza, ou tá fora. Ou o camarada assume, vai cuidar da irmã, vai fazer carinho com a irmã, vai lhe cuidar como mulher, vai fazer como Cristo, que deu a vida pela noiva. Ou então, minha irmã, puxa o carro, chuta que é laço. Bom, mas vamos lá. Vamos voltar aqui então com os nossos convidados. Eu volto nas considerações feitas pelo pastor Javan, mas eu até já vejo aqui uma colocação feita pelo Marco Floriano que está alinhado com aquilo que eu vou colocar. O que é o casamento para Deus? Porque segundo o pastor Javan falou, ele trouxe aqui uma informação do ponto de vista dele de que no religioso não há casamento. Não há, frase do pastor Javan, e se eu estiver errado, o senhor me corrige, pastor. Não há um casamento religioso. É um ato de ação de graças. Mas o casamento religioso é apenas um termo simbólico. Então não tem casamento religioso. Vocês concordam com isso? Sim. Biblicamente, está totalmente tranquilo o que o pastor colocou. Então não tem casamento religioso? No sentido como nós usamos hoje, não existe aquela cerimônia como nós fazemos hoje, isso... Não, mas aí a metodologia da cerimônia, tudo bem. Agora, se não existe casamento religioso, e o casamento civil só foi instituído depois do século 6 e 7, então antes era casamento quê? O que a Bíblia coloca, pastor, o que a Bíblia coloca é que nós devemos estar de acordo com as leis dos homens. Então hoje, se a lei disser que homem com mulher tá tudo certo, estaremos de acordo com a lei dos homens? Não, porque isso vai estar colocado, isso é pecado, independente do tempo. Então, nós não podemos ser simplistas em dizer que apenas obedece à lei dos homens. Quando a Bíblia coloca... Pode me permitir um tempo? Deixa eu só terminar aqui, pastor. Quando a Bíblia coloca acerca do casamento, ela não vai mostrar que deve seguir esse caminho como nós fazemos hoje. O que a Bíblia vai dizer é que nós devemos estar de acordo com a lei dos homens. Hoje, para uma pessoa ser considerada casada, ela tem que ir perante o juiz e assumir esse compromisso perante a lei. Quando nós fazemos a oração, quando o pastor ou o padre ou o sacerdote faz a oração, é pedindo para que a bênção de Deus esteja sobre o casal. Então não tem casamento aí, então. Então não tem casamento religioso. Quem vai cultural. Exatamente. Quem vai dar realmente o status de casamento é o peso civil. Ok, o senhor já fez casamento religioso? Já. Já fez, pastor Patrick? Vários. Pastor Javan já fez casamento religioso? Eu não sei se vocês fizeram isso. Com efeito civil, fiz vários. Ok, civil também. Mas já fez casamento sem efeito civil? Só casamento religioso? Ou essa reunião aí, ou comunhão? Sim. Eu só fiz casamento pós, né? Só um religioso e tal, depois que o pessoal tinha casado já no civil. Ok. Então eu não sei se... Anterior ao casamento civil, não. Ok, então me corrijam se eu estiver errado, se foi só eu que fiz. Mas o senhor já fez só religioso? Sim.
Só o religioso. Mas que pode até não ser chamado de casamento. Mas a e tal. pessoa já estava casada. Ok. Mas o senhor falou aquela frasezinha no final. Eu vos declaro casados, marido e mulher. Sim. Mas eles já estavam. Mas isso por um Então por que nós estamos declarando? Mas isso por um peso. E eu como pastor, eu juro que o primeiro casamento que eu fiz, eu tava doido pra chegar nessa hora. Porque é uma hora gostosa, né? Eu vos declaro casados, marido e mulher. É gostoso demais. Mas aí é uma questão semântica, Cláudio. Você pode dizer, eu vos declaro marido e mulher, conforme a lei já o fez quando vocês casaram. Não, tudo bem, mas é que aí o senhor é um homem mais filosófico que nós, a gente é mais simplório, né? A gente fez, foi... Eu vou falar de mim. Eu fiz na minha cabeça, a hora que eu fiz, eu falei, cara, agora é que tá casado. Mas, pastor... Tanto que a gente ainda fala assim, ó, agora pode beijar a noiva. O beijar a noiva é depois dessa declaração, ou não? Então, com todo respeito, Cláudio, eu acho o argumento... É importante, Cláudio, situar, se me permite, eu pedi para o Luciano me dar uma deixa aí, e se o Patrick permitir, e o Cláudio também, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala que o casamento civil só começou a partir de tal data. É um equívoco, porque, por exemplo, o Código da Hammurabi se não me engano, do século XVIII a.C. Naquele código já temos 67 orientações, né, ou artigos que queira a gente dizer, que é sobre os direitos de família e tem a ver com casamento, que foi referência mais tarde e muito para Moisés, que veio do Egito, que já praticava muito disso, né, influenciado pela Babilônia, as questões da legalidade, da disciplina, das relações civis e no contexto do casamento e da família. Ok, então, e antes disso? Não, antes disso, aí só no Éden que não tinha cartório, né? Porque eu estou falando de 18 séculos antes de Cristo. Estou falando que o povo do Egito se orientou assim, que o povo de Israel também se orientou assim. Mais tarde, no Brasil, é que temos, em 1890, se não me engano, uma orientação para disciplinar aquilo também que já existia, né? E aí o Luciano trouxe um detalhe, né? Porque os coronéis, né, conchavam com a Igreja Católica, ou seja, na Igreja Católica, o casamento feito pelo padre tinha um valor legal, como também até o batismo da criança servia o batistério como documento de nascimento, para vocês terem uma ideia. Então, as formas de se organizar e disciplinar isso legalmente eram de acordo com a estrutura social, mas a moral é o quê? Havia uma legalidade? Havia, sim, a legalidade era uma premissa. Agora, o ato religioso, segundo a fé de cada um, é um ato movido pela uma reverência, pela uma gratidão e assim por diante, porque é isso que o crente faz. Deixa eu ouvir o pastor Patrick. Como deveria fazer para tudo. Isso, deixa eu ouvir o pastor Patrick para ter o contraponto, porque o senhor e o pastor Luciano estão mais ou menos alinhados. Então deixa eu ouvir o pastor Patrick para a gente ter o contraponto. Com todo respeito, pastor Javan, gostei muito de conhecê-lo, pastor. Obrigado pela participação aqui. Com todo respeito à sua pessoa, mas eu acredito que o seu pensamento está equivocado. A gente tem uma questão hermenêutica aqui. O que é normativo e o que não é normativo? A gente tem que ter cuidado para falar o que a Bíblia prescreve como lei, como algo que é imprescindível de fazer, que nós temos que fazer, o que é moral, o que é um mandamento, assim, por dizer, de Deus, e o que não é. A gente tem que ter cuidado. Porque muitas das coisas aparecem na Bíblia como exemplo, mas elas são normativas. Outras coisas aparecem como um mandamento claro. Tem coisa que a Bíblia coloca... nós temos um teólogo que diz assim, num ambiente pré-pecado, o exemplo de Deus se torna um mandamento normativo para nós. Por isso que eu digo, quando Deus pega lá em Gênesis, capítulo 2, verso 21, então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. Daí... Aí verso 22, o homem disse, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse foi o menor sermão de casamento. Deus é rapidinho aqui, ó. Às vezes se reclama que um casamento, uma homilia no contexto católico, o que seja, o sacerdote às vezes fala muito no casamento e algumas pessoas reclamam, né? E a orientação é para que essa meditação em uma cerimônia, um rito, seja rápido. Deus, ele fez em uma frase aqui. Deixa o homem, o pai e mãe, se une à sua mulher, se torna uma só carne.
e está casado. Ele havia já no capítulo 1, verso 26, então, abençoado. Então o senhor discorda dessa máxima do pastor Javan de que o religioso é apenas... Eu vou concluir. E Deus disse, façamos o homem... Claro. Tenha ele domínio sobre a tal. Assim criou Deus o ser humano, e Deus abençoou e disse, seja fecundos. Ou seja, teve uma mensagem, um sermão, Deus abençoou e Deus disse, seja uma só carne. Ou seja, façam a relação sexual. Deus deu a permissão para Adão e Eva formarem uma só carne. Ele fez isso antes de que eles tivessem relação sexual. Então, para mim, isso é uma questão normativa. O casamento é sim normativo, é necessário que o casal se preserve sexualmente, esteja puro, se mantenha virgem. Isso num ambiente ideal, nós sabemos. Sim, com certeza. Nós sabemos que o mundo não é um ambiente ideal. Aí o casal comparece a Deus, comparecendo a Deus, pede permissão e pede a bênção, e não é o pastor que dá a bênção, não, é Deus. O pastor ali é um representante de Deus, porque as pessoas estão falando no chat, bênção do pastor, então não é um ato de ação de graças. Ação de graça é gratidão. Senhor, eu te agradeço porque nós já nos unimos. Isso é um ritual bem estabelecido, o primeiro que Deus fez na Bíblia, é importante, sim, imprescindível. Para mim é normativo. Ok, então eu quero ouvir o pastor Javan. Pastor Javan, então, só para relembrar, ele mencionou de que casamento religioso é um termo simbólico, que que não há casamento religioso e que é um ato de ação de graças. Então seria, olha, eu vou agora para o religioso agradecer a Deus pela união que eu já fiz. Então, quando a gente diz assim, o que Deus uniu jamais separe o homem, então não foi Deus que uniu. Quem uniu foi o cartório e agora eu agradeço a Deus para isso. Pastor Javan. Olha, primeiro... Pastor Patrick, é um prazer também conhecê-lo e agradeço as contribuições. Pastor Patrick, isso é uma coisa que eu preservo, é o alinhamento hermenêutico. Eu levo muito a sério isso, conteúdo bíblico, né? Por exemplo, o Éden, naquele momento, obviamente não tinha cartório. E mais tarde Deus vai organizar um povo e vai regular as leis, etc. Isso é hermenêutica. Então, obviamente não tinha cartório, não tinha registro de nascimento, etc. O próprio Deus orienta que as leis sejam feitas e diz que a lei é boa para preservar o homem na caminhada, e as leis de Deus no contexto do povo de Israel são leis morais que organizam a sociedade civil e são leis cerimoniais que organizam toda a questão do culto, da adoração a Deus e etc. E o casamento está contemplado sim nesse aspecto. E concordo plenamente que o homem e a mulher jovens devem se preservar para esse casamento, de preferência os dois virgens, e seguir com o propósito santo. Sem dúvida alguma, concordamos. Isso é um aspecto. O outro aspecto é a gente querer forçar a barra, onde não tem como se forçar, porque o próprio Deus atribuiu poderes e sabedoria a Moisés para organizar o seu povo, que precisou de uma língua que já tinha, precisou de um território, por isso foi a Canaã, e esse povo se organizou socialmente. Então são coisas distintas que a gente não pode renunciar, abrir mão. Então o que nós temos que entender é que, de fato, o casamento primeiro nasce no coração do desejo de cada um, e vai se orientar, se é de Deus, por aquilo que Deus disciplinou a se fazer. E Deus disciplinou que haja esse contrato entre o homem e a mulher, que vai ter um efeito social, por isso a comunidade deve ser respeitada, e no termo da lei, seja em qual país for, se orienta assim, e o povo de Deus tem os valores do reino de Deus como a sua referência. Volto a dizer, no contexto de peregrinos neste mundo, nós estamos sujeitos às leis do país, não naquilo que vai contra a nossa fé, os valores éticos e morais, daquilo que constitui a fé cristã, que nós não devemos aceitar, e temos que nos posicionar e praticarmos aquilo que é conforme o reino de Deus, e tem a ver com a nossa própria santificação e testemunho de que somos um povo comprometido com a ética bíblica cristã, sem dúvida alguma. Então, concordamos nesse aspecto, concordamos que, de fato, o casamento nasce no coração de Deus, ele faz o que fez com Adão e Eva, orienta como eles devem seguir em santidade. Isso é referência para toda a humanidade, isso é uma coisa. E quando decidimos qualquer coisa em Deus, seguimos as leis conforme Deus orienta. Então, algo casa junto, uma coisa não é dissociada da outra. E o pastor Javan, tudo das graças, nós podemos agradecer, Cláudio, também por aquilo que ainda não recebemos, porque a fé é isso.
Então, a ação de graças não é já fiz e agora agradeço. Não, discordo nesse aspecto. A ação de graças é todo o nosso mover diante de Deus, reconhecendo que somos de Deus, por Deus nos orientamos e Deus damos testemunho numa sociedade que jaz no maligno, jaz no pecado. Então, naquilo que não afeta a nossa fé, pelo contrário, pastor Javan, como é o civil, devemos dar esse bom testemunho. Me permita fazer uma pergunta. O senhor fica com a gente normalmente até esse momento que encerra o bloco. Mas eu confesso que eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor que tem a ver com a sua última fala, né? Na sua introdução, que é o que impede de casar no civil. E eu tenho uma pergunta em cima disso. O senhor topa a gente ir para o intervalo e o senhor volta pelo menos para fazer a conclusão? Opa, tamo junto. Fechado. Então vamos lá, a pergunta é o seguinte, aí o senhor já vai pensando aí os nossos convidados para após o intervalo responder. Hoje de manhã eu termino o programa, o Clamor pela Vida, a Simone estava comigo inclusive, e na hora uma irmã falou assim, pastor, o senhor leu o que eu escrevi acima? Você lembra disso, Simone? E aí eu peguei e falei, não, mas o que é? E eu achei que era um pedido de oração. E ela falou, não, tá lá em cima. A hora que eu bati, era um texto desse tamanho. A hora que eu li o texto dela, aí eu não tinha como ler na hora, porque eu estava orando pelo povo. Eu falei, mano, já eu leio. E não li. Falamos de qual era o tema do debate. Ela só mandou assim, pastor, estou chorando aqui. Estou chorando aqui. Porque o texto que ela mandou, em outro momento, e perguntando se vocês não viram, não me responderam, ela e o marido têm união estável. E eles não podem se casar porque os dois recebem pensão. O sustento da casa deles é exatamente a pensão. Se eles se casarem no civil, ela perde a pensão. Os dois perdem a pensão e tem, obviamente, as particularidades do caso dela. Então, o que impede de casar? No caso dessa irmã, que certamente está nos ouvindo, porque ela diz, pastor, estou chorando, porque eu preciso dessa resposta. E ela quer casar no religioso, o filho dela é pastor, e o filho dela falou, não, mãe, não posso me casar no religioso enquanto a senhora não casar no civil. Então ela está num dilema. Ela quer se casar, ela quer regularizar a situação dela, só que ela não pode, porque senão ela vai passar fome. Qual é o nosso posicionamento enquanto igreja? Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Atenção, recado importante. Anota aí, o Se Liga na Vida tem um novo horário. Agora um pouco mais cedo. Todo sábado às 14h, você participa do programa de jovens da Bíblica Vida. E a gente troca aquela ideia com toda a galera. Então não vai perder, hein? Sábado às 14h, rola nos 96.5. Se Liga na Vida. Vida FM. Vida. O governo federal apresenta o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que integra políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Porque um país mais justo se constrói entendendo a realidade dos brasileiros que mais precisam de apoio e oferecendo as oportunidades para trilharem seu caminho e melhorarem de vida. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Música boa, toca na vida. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. E você, pastor, músico, líder e que deseja potencializar o alcance da sua mensagem nas redes sociais? A agência Chairo pode te ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Sabe como? Com métodos comprovados de marketing digital. Fale com a agência 12 vezes premiada e que vai te fazer crescer estratégicamente
estrategicamente no digital. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 98274 5116. 11 98274 5116. Agência Chairô, sua nova agência de marketing digital. Sintoniza aí. É tudo de bom. Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. O som que é tudo de bom, vida! Nossa, que calor! Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio! A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Debates da Vida está de volta, pegando fogo até no intervalo aqui, né, Cláudio? O assunto não parou, não. Mesmo porque a pergunta que eu fiz antes do intervalo gera um rebu aí na cabeça de meio mundo, né? Pois é. E aí, até complementando aqui para ajudar o pastor Javan, que vai ser o primeiro a falar neste bloco, né? E aí nós nos despedimos dele pra gente ir pro fechamento. O caso dessa irmã é o seguinte: ela é viúva e ele também é viúvo. Portanto, se os dois são viúvos, biblicamente falando, os dois têm a possibilidade de contrair um novo relacionamento. Os dois perderam os seus cônjuges. Só que agora, então, se eles casarem, eles perdem a aposentadoria da viuvez. Eles perdem essa aposentadoria. Então, qual deve ser o posicionamento da igreja? Manda eles abrirem mão da aposentadoria, a igreja vai pagar a cesta básica, a igreja vai pagar o aluguel da casa, a igreja vai pagar as despesas com remédios e assim por diante. Então qual deve ser o nosso posicionamento? Pastor Javan, 2 minutos para suas considerações finais e já com essa perguntinha lançada. Que pergunta, hein, rapaz? 2 minutos. Olha, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro, a gente não tem que... As exceções não devem determinar a regra. Temos o princípio de obediência às autoridades, às leis, etc., etc., como forma de testemunho. Deus manda que assim façamos. Primeiro ponto. Segundo, temos que crer que tudo que fazemos pela fé, Deus há de nos suprir. Isso é uma questão de fé. A obediência também é uma questão de fé. Então, o argumento de vou ficar morrendo de fome, eu não aceito. A igreja da cesta básica também não aceita essa condição. Eu creio que se você faz pela fé, Deus vai lhe prover. Então o irmãozinho está com a firma lá toda irregular e etc. Pastor, não vai regularizar não, porque eu vou pagar tanto imposto que eu vou falir. Eu vou ver na Câmara da Divindade. Isso não é desculpa. Não há desculpa para pecar. Se entendemos que é um pecado, devemos, pela fé, renunciar ao pecado e crer que Deus vai prover, vai nos sustentar. Segundo, se os dois são viúvos, nada impede. Agora, tem que ver, eles vão perder as 2 pensões, será? Porque só quando é do cônjuge. Se ele depende do cônjuge que faleceu, ele tem essa pensão. Se ela depende do cônjuge que faleceu, tem a pensão. Então, se de repente os dois têm pensões vinculadas, é uma coisa a consultar advogados, etc., porque tem casos que sim, tem casos que não. Se só um vai perder, menos mal, né, em termos de prejuízo. Mas tem que ver o mover da fé, porque senão a gente vai arrumar desculpas para vários outros motivos. A motivação está equivocada.
né? Se ela se guiar pela fé, minha irmã, não tem como mudar esse conceito da relação de fé, de obediência que Deus manda às instituições e etc. Senão a gente vai dar margem para muitos outros agirem em outros aspectos também movidos por esse sentimento. Então temos que confiar que quando fazemos pela fé, Deus proverá. Acredita, em nome de Jesus. Fui moço, diz o salmista, hoje sou velho, no meu caso não sou tanto assim, né? Mas nunca vi um justo, ou seja, aquele que vive pela fé, mendigar o pão. Creia nisso e Deus proverá. Se nada impede, case-se em nome de Jesus, dê um bom testemunho, faça uma grande festa com a igreja e creia que Deus vai agir para prover a irmã, o seu cônjuge, este lar, de tudo que ele necessita. Isso é fé, fazendo pela fé e não se colocando com o medo de passar fome, necessidade, etc. Porque esse argumento não deve proceder da boca de uma crente em Cristo Jesus. Creia que pela fé Deus lhe suprirá. Se você faz pela fé, e a todos os queridos, quando a gente é movido pela fé, Deus proverá. Deus é fiel nesse sentido. Faça pela fé, Pastor Javan, creia, prove de Deus e Deus lhe proverá. Então a pergunta, o senhor não faria esse casamento do religioso? Porque esse casamento não, né? Porque o senhor não considera casamento, né? Não é casamento, isso não é casamento, porque existe união estável, que também não é casamento, o Luciano falou bem, continua com solteirice. Existe a lei do concubinato, que é quando as pessoas já estão, de alguma forma, enroladas, não podem se casar legalmente, também é preservação do direito. São coisas que não substituem o casamento civil, que é o reconhecido mas brasileiro. Mas essa irmã, então, que ela quer, essa irmã que ela quer ter a bênção religiosa, o senhor também não a abençoaria? Não, como casamento, não. Como casamento, não. Ela está na ilegalidade, infelizmente, ela está na clandestinidade, e o bom testemunho é que ela siga esse lado pesado, hein, pastor? E creia em Deus. Pesado, hein? É Bíblia, não tem como a gente forçar. A irmã está na clandestinidade. Há o princípio de sujeição às leis do país. Senão, meu irmão, a gente vai dar vazão para tudo quanto é clandestinidade. Maravilha. Se não está na legalidade, está na clandestinidade. A irmã está na clandestinidade. Segundo o pastor Javan, a irmã está na clandestinidade. Pastor Javan, suas mídias sociais. Olha, me acha fácil no Facebook, Pastor Javan, ou parafraseando com o Pastor Javan, também Igreja Batista de Bela Vista, no Instagram é JavanPR, e juntos compartilhamos a Bíblia com propósito santo de edificação, com seriedade na hermenêutica bíblica, não forçando a Bíblia para justificar o modus operandi deste mundo e criar facilidades. A igreja, ela deve crer e depender exclusivamente da orientação bíblica, que manda em uma das coisas que a igreja use do exercício da cidadania, cada crente, para dar um bom testemunho, mas também não se sujeite aos valores desse mundo que se impõe contra a nossa ética, contra a nossa moral e contra a nossa adoração exclusiva a Deus. Maravilha! Então, louvado seja Deus, porque temos essa oportunidade de partilhar na vida, e creio que cada ouvinte, como eu, particularmente participante, saiu enriquecido no debate, agradecendo ao pastor Patrick, ao pastor Luciano, a você, Cláudio, e aos ouvintes que participaram aí. Realmente saímos edificados. Maravilha! Os controversos, o importante é alinharmos de que vale a pena viver pela fé, e Deus é quem nos dá os recursos, as condições. Maravilha! A sua vontade, embora no mundo tomado pelo e aflitivo, né? O pastor, ele não respira, ele vai indo. Ele fala, se ninguém mandar eu parar, eu vou. Eu não dei o endereço da igreja. Avenida Antônio Carlos Costa, número 656, aqui na cidade de Osasco. Deus abençoe, querido. Amém. Bom, vamos voltar aqui com os nossos convidados. Então, pastor Patrick, pastor Luciano, eu quero ouvi-los então, e a gente já indo para a consideração final, né? Vou dar aí 2 minutinhos também para a consideração final. Essa irmã, então, já que ela é clandestina, ela não pode nem participar da ceia e também não pode dar o dízimo, né? Porque ela é clandestina. Tá dando dízimo de um recurso, de uma aposentadoria, que ela vive na clandestinidade. Será que a igreja não aceita o dízimo também? Como é que fica isso aí? Pastor Luciano, 2 minutos para suas considerações finais. Muito bem, quero mais uma vez agradecer pastor Cláudio, pastor Patrick, pastor Javan e todos vocês que ficaram conosco. Quero agradecer por esta oportunidade, por terem prestado os ouvidos para ouvir a gente. E no meu ponto de vista, respondendo essa última questão, eu acredito que deve sim, aquilo que o pastor Javan disse, deve se posicionar. Perante a lei eles não estão casados, perante a lei o status deles
é um status de viúvos. Então, se nós olharmos perante a lei, eles estão de forma ilegal, estão fora da lei. Isso é uma grande verdade. Eu já tive situações como essa e eu disse que não faria o casamento e eu me posicionei em não fazer. Em questão se a pessoa não pode ceiar, se a pessoa não pode entregar o dízimo, eu acho uma outra situação. Nós poderíamos até fazer um debate para pensar acerca disso. Mas eu vejo como de forma ilegal. A pessoa ela deve se posicionar. Se ela quer viver de acordo com a palavra de Deus, ela tem que viver de acordo com a lei dos homens, desde que essa lei não vá ferir a sua vivência na presença de Deus. Esse é meu ponto de vista acerca da questão. Maravilha, os seus dados de contato? Bom, para falar comigo, você me encontra facilmente nas redes sociais. Estou no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Você procura Luciana Escala, Escala ESCALA. Precisando de ajuda com dependência química, eu também sou responsável por uma casa de recuperação. Pode entrar em contato conosco e vai ser um grande prazer tentar ajudar essa pessoa que precisa aí de um socorro nesse momento. Maravilha. Pastor Patrick, até 2 minutos, querido. Ouve-se falar uma expressão chamada o espírito da lei. A lei, ela é uma materialização, uma tentativa de colocar em palavras um princípio eterno. Você fala, os 10 mandamentos são a lei de Deus. Não, é uma tentativa de exprimir a vontade de Deus, o que é certo e o que é errado. Então, em alguns momentos, o espírito da lei, ele é traído pela letra da lei. E por isso nesses casos, isso deu a margem a, hoje, todo o sistema judiciário utilizar a imagem de uma mulher com uma venda falando que a justiça é cega. Porque acontece isso. Muitas vezes acontece de haverem injustiças por causa da lei. E nesse caso da mulher, é uma exceção, ela não está vivendo em pecado em hipótese alguma. E no meu modo de ver, não existe um mandado divino para se fazer um casamento civil. Na mentalidade holística bíblica hebraica, o casamento civil ele já estava implementado dentro de todo o arcabouço da cerimônia que era feita daquela forma. Então, eu queria dizer para essa irmã, para ela ficar tranquila. Ela já é casada aos olhos de Deus, porque o casamento religioso, para mim, é você pedir permissão para relacionamento sexual. Ok, essa permissão não foi pedida, tudo bem. Houve um pequeno, digamos assim, erro. Sim, Deus perdoa os erros, eles não estão vivendo em pecado. Agora, se você olhar à luz de Mateus 18, onde Jesus diz que somente 2 coisas terminam um casamento, a morte e o adultério, é porque quando um cônjuge realiza prática sexual com outra pessoa, biblicamente falando, ele está fazendo uma só carne com outra pessoa, ele está se casando com outra pessoa, aquela união prévia foi anulada, porque o ápice da união de casamento é a relação sexual, envolve muito mais do que isso, mas essa é a marca, é o selo, é o ápice. Então eu quero dizer para essa irmãzinha ficar tranquila, claro, se ela quer aprovação, se ela vai ficar mais feliz com status de membro, etc, abra mão dos seus direitos, mas de forma nenhuma essa irmã vai estar pecando contra Deus, vivendo em pecado, é uma exceção e é um dos casos que o espírito da lei é mais importante do que a regra da lei. Maravilha, seus dados de contato, pastor? Bem, meu nome é Patrick Siqueira, então se você quer me achar no Instagram é @PR Patrick Siqueira. E no Facebook, só Patrick Siqueira, sem o PR. No YouTube também tem vários vídeos, participações, debates aqui na Vida, em outras rádios, em outras TVs também. Pode colocar Patrick Siqueira, vai achar muita coisa no YouTube. Tem o meu canal também no YouTube. Maravilha, eu nem perguntei, vocês têm dica cultural? Então, no meu Instagram eu botei um link lá sobre eu fiz um podcast sobre o assunto, falei, eu acho que 1h30 só sobre a teologia bíblica do casamento. Ok, vai então lá no Instagram, você vai achar o link. Okay. Eu postei hoje. A dica cultural que eu apresentei é a obra A Ordem de Deus, né, de um autor chamado Bruce Aston. Então, fica aí com a minha dica cultural, quem quer entender um pouco mais acerca do assunto. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Queridos, vamos lá, vou ter que ser breve nas minhas considerações finais, mas vamos lá, vamos pra guerra.
Eu diria o seguinte, que nós temos que obedecer às leis, isso é ponto pacífico. Ou seja, nós temos que obedecer às leis, desde que as leis não infringam as leis de Deus. No momento em que infringir as leis de Deus, aí nós não somos obrigados a segui-la. Mas as leis, via de regra, se ela não infringe as leis de Deus, por uma questão de ética, por uma questão de viver em comunidade, viver em sociedade, é natural que nós tenhamos que vivê-las. Uma outra frase que foi citada também no debate, salvo engano, foi do pastor Javan, e eu concordo em gênero, número e grau com ela, é de que as exceções não podem determinar regra. Não lembro se foi ele, se foi o pastor Patrick, mas as exceções não podem determinar a regra, ok? Então, a regra é case no civil, a regra é case também no religioso, ainda que possa não chamar de casamento, mas é uma cultura de casar no civil e também casar no religioso. Então esta é a regra, este é o princípio básico, isso é basilar para aqueles que são cristãos, principalmente desta linha evangélica ou linha protestante. Agora, nós como igreja temos a obrigação, no meu humilde ponto de vista, e sei que naturalmente vou ser criticado, mas nós temos que analisar cada caso. Nós não podemos ser assim, ó, simplesmente vai lá, desce a regra no camarada, desce o cajado e acabou. E é interessante que aí não tem como negar de que a igreja, ela traça a regra por um motivo e não traça a regra por outro. Então a pessoa que ela não é casada, como é o caso dessa irmã, a gente até separa fazendo, não, peraí, o dízimo é uma outra situação, como foi mencionado inclusive pelo pastor Luciano. E essa é uma prática de todas as igrejas, ou seja, não, o dízimo a gente não entra no mérito. E aí acaba gerando na cabeça da pessoa uma grande confusão, porque ela fala, peraí, mas e agora? Então quer dizer que o meu dízimo é válido, então eu posso bancar a casa de Deus, inclusive com o dízimo desta aposentadoria, mas se for para eu casar, eu não posso. Então veja que gera uma confusão na cabeça das pessoas, e as pessoas precisam ter essa clareza de como deve ser o meu procedimento. Então eu diria, antes de fazer aqui a minha colocação final, para essa irmã, porque essa irmã certamente está ouvindo o debate, e alguns termos acabaram sendo utilizados, né, que é clandestinidade e a questão de viver na ilegalidade. De certa forma, esses termos não estão de todo equivocados. Mas eu imagino para essa irmã que já está vivendo este peso, ela quer regularizar, só que imagine o seguinte, vamos dizer que ela queira, e ela fala, não, eu quero regularizar, eu quero caminhar certinho, eu abro mão da minha aposentadoria. Só que o marido fala, você está maluca? De jeito nenhum, eu não aceito. Como é que nós vamos pagar as nossas contas? Então veja, ela quer legalizar, ela quer fazer tudo certinho e o marido toma a decisão de que não. Quando um não quer, como é? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não casam. Ou seja, tem que haver comunhão dos dois para que eles sejam casados. Então, se um não quiser, o que nós fazemos? Vamos condenar essa irmã? Então, irmã, a senhora agora é clandestina, a senhora é ilegal, a senhora vai agora para o inferno, porque se ela está em pecado, se ela então está... os dois sendo viúvos, estão numa união estável, perante que hoje a lei já reconhece que é união estável. Se a lei reconhece que é união estável, então pode não ter lá o status de casamento. Está escrito no documento, ó, casamento. Mas ele já tem união estável porque, segundo as leis do nosso país, X anos, não sei se é 3 ou 5 anos, ela já é considerada como união estável. Então, se daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, com essas mudanças da sociedade, a lei brasileira definir que união estável de 2 anos ou 3 anos é similar ao casamento, a gente vai dizer, não, então agora tá certo. Então as pessoas que morreram neste período de 2 anos e nós condenamos elas vão pro inferno. Mas agora que a lei permitiu, então agora pode. Então é muito complicado, a coisa é muito mais complexa. A teologia na prática, ela é muito mais complexa do que simplesmente no ambiente acadêmico. Então o que eu diria para esta irmã, que não foi o motivo do debate, mas que certamente vai ajudar o coraçãozinho dela, minha irmã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O seu coração está em Deus, o seu coração está em paz, então fique em paz com relação a Deus. Claro que isso que eu estou lhe falando é muito delicado, porque as pessoas... então eu estou em paz em usar drogas, eu vou continuar usando? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é... A irmã vive uma condição, a irmã deve caminhar dentro de uma comunidade, a irmã deve pedir aconselhamento ao seu pastor e conduzir. Se eu fosse o pastor da irmã, não precisa fazer um casamento com véu e grinalda, fazer um casamento convidando 10 convidados. Eu já tive pessoas que chegaram em mim,
conversaram comigo, me disseram a sua situação, e eu disse, meu irmão, você considera que você quer a bênção de Deus? Ok, vamos orar agora. Fizemos uma oração, abençoamos o casal, estão firmes, crentes, tementes a Deus, e que tem algumas pendências que eles ainda têm para resolver. Aquilo que pode ser resolvido, a orientação da igreja qual é? Resolva, vá atrás, vamos te ajudar no que for. Agora, eu acredito que a igreja dizer para a pessoa, olha, você tem que abrir mão disso e depois não subsidiar esta pessoa, ou seja, ela vai passar necessidade e depois não vai subsidiar, eu acho que é uma temeridade, porque depois a pessoa vai passar necessidade, vai estar de repente debaixo da ponte, Deus proverá. Eu creio que Deus pode prover, mas se no momento não prover, como é que faz com essa família? Então, pastoralmente falando, eu teria esta responsabilidade de caminhar ao lado do casal e ajudar a família para que eles alcancem e estejam com tudo regularizado. Sou a favor do casamento civil, sou a favor do casamento religioso, eu entendo como um casamento, ou seja, a bênção de Deus sobre o casamento. Então, os dois são importantes, os dois são fundamentais. Agora, se o civil ele pode cair a qualquer momento. Se a lei do nosso país definir que a partir de agora não precisa mais no cartório, não precisa registrar. Se você tiver 2 anos com união estável, é considerado casamento? Então eu entendo que o mais importante é o religioso. Se não tivermos a bênção de Deus, de nada vale. Agora, eu termino, já passei do meu horário, mas eu termino a minha consideração dizendo o seguinte, independente de civil ou de religioso, o casamento, a união é muito mais importante que o papel. Tem gente que tem o papel, mas vive agredindo a mulher. Tem o papel, vive agredindo verbalmente ou vice-versa. Ou seja, do que valeu o papel? De nada. Então que a gente dê ao casamento um valor muito maior do que um papel. O contrato não é firmado apenas em um papel ou pelo homem, mas o contrato maior deve ser firmado diante de Deus. A mulher de acompanhar, de ser auxiliadora do marido. E o marido dar a vida pela mulher como Cristo deu pela igreja. Se nós não tivermos esta concepção, de nada vale o papel. Portanto, para mim, o mais importante é o religioso. A nossa pesquisa caiu bastante, de 90 cai para 69 o número dos que dizem que o civil é o mais importante, e de 10 sobe para 31% aqueles que dizem como religioso. Foi a última prévia que nós tivemos. No caso do YouTube, 71 a 29. 71 a 29, mudou um pouquinho agora, oscilou para 73 a 27%. A nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, a primeira, igreja, segunda, religioso e terceiro, casar, ok? Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Me perdoem aqueles que talvez eu tenha decepcionado, mas eu preciso trabalhar com as minhas convicções, como cada debatedor trabalha com as suas convicções. Todos na tela? Pastor Patrick, Pastor Luciano, Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Temos um propósito. Deus tem nos dado a oportunidade de levar pessoas ao Evangelho. A oportunidade de levar pessoas a viverem o primeiro amor. E saiba, você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Quando você contribui, temos a oportunidade de avançar. Temos a oportunidade de impactar mais vidas para o reino. E eu creio que Deus tem se agradado do coração de todos aqueles que têm contribuído. Mas ainda temos muito mais a fazer. E o seu investimento no reino é fundamental. Então eu quero lhe chamar para um desafio. Faça um propósito com Deus de ser um missionário através da sua contribuição. Creia, vidas serão restauradas.